com vocês nesta noite. As laranjinhas, a laranjinha desceu tudo? Fique tranquilo que é só uma horinha só, tá? Não, né? Rapidinho. Mais o suficiente. Mateus capítulo 13, versos 51 e 52. Jesus fala para os discípulos assim: entendestes todas as coisas? E responderam os discípulos: sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Jesus acabava de ensinar várias parábolas sobre o reino dos céus aqui em Mateus capítulo 13, várias parábolas, ensinamentos profundos que ele gostaria que as pessoas entendessem, né? E ele pergunta para os discípulos, para as pessoas que estavam perto: vocês entenderam tudo isso? E os discípulos disseram que sim. Mas quando Jesus ensinou essa pequena parábola, veja que ela é bem curtinha. Ele falou assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Só isso que ele falou, né? Falou mais nada. Mas ao ensinar isso, Jesus desafiava aqueles que estavam ouvindo o que ele ensinava, o que ele pregava, que as compreensões que eles tinham, as antigas, não eram suficientes, mas eles poderiam acolher coisas novas, verdades novas, conhecimento novo que ele havia trazendo, porque eles estavam já repletos daquela religião que eles já conheciam de cor. Mas Jesus, quando veio, ele trouxe coisas novas, coisas boas, coisas que revigoravam a alma, revigoravam o espírito. E ele falava assim: então receba essas coisas. E essa é então para nós uma chamado, né, a renovação sempre contínua. Assim como a gente limpa regularmente a nossa casa, a nossa vida, nós também precisamos limpar, renovar a nossa fé, desprendimento e chamar a coisas novas, querer as coisas novas. Deus chama a gente para ter coisas novas. O encontro com Deus é assim, né? Muitas coisas são coisas antigas, mas o conhecimento é novo, uma revelação é nova. O nosso sentimento de participar de um momento novo, ele vem de forma muito precisa para as nossas vidas e renova a nossa alma, renova o nosso espírito, coisas diferentes, coisas novas, experiências com Deus novas. Às vezes a gente buscava uma experiência diferente com Deus, mas a gente nunca recebeu, como aquela irmã que testemunhou aqui. Mas naquele momento certo, o Senhor vai lá e faz algo novo na nossa vida, se revela a nossa vida, e é por isso que nós podemos sempre, nossa vida é renovada por um encontro com Deus, por um momento diferente, por um conhecimento não novo, né, mas com uma cara nova, e a gente possa viver assim. É por isso que Jesus falou: abre o baú, tira a coisa velha, tira a coisa nova, fica com o que presta, fica o que não presta. Eu tenho uma coisa boa que eu gosto muito de jogar lixo. Eu me sinto bem quando pego lá o lixo de casa, né, o lixo do banheiro, o lixo da cozinha, aquele lixo, separo os lixos, aí eu coloco lá na lixeira e a casa fica com os saquinhos de lixo novo. Aquilo dá uma coisa boa, né, uma paz na gente, não dá? Gosto de jogar lixo. Não gosto muito de coisa lá da antiga, não gosto muito. Jogo até coisa que não preciso. Às vezes, de repente, eu lembro de umas coisas e falo: eita. Esses tempos atrás, quando eu mudei para o Bandeirantes, né, veio caminhão lotado de coisa. Eu lembro que tinha muita coisa, e a casa não cabia tanta coisa. Eu não sei como que a gente ajunta tanta traia, né, irmão? Você ajunta traia? Misericórdia, e às vezes nem usa aquilo.
E eu peguei, e os rapaziada que eu chamei lá foram buscar umas 500 caixas lá e levaram tudo. Daí um olhou para aquela coisa azul, de colocar coisa gelada, como é que chama aquilo? Caixa térmica azul. Grande assim, até novinha, só que não tinha onde colocar. Aí ele olhou, assim, ele não pediu, ele só olhou. Daí eu falei, você quer? Ele quer, levou. Esse dia eu fui na SEB ali, cadê aquela caixa para colocar as coisas aqui dentro? Mas tem gente que guarda muita coisa velha, muita coisa que não funciona mais, né? Às vezes tem roupa que não serve mais na sua casa, faz tempos e tempos, né? Então, vai ter o bazar aqui dia 26 de julho. Tudo que é coisa boa e nova, traz para cá que nós vamos vender. Fazer um bazarzão aqui bem bom, que vai ter banheiro novo. Traz para cá, hein? Pode trazer para a secretaria, está recebendo. Mas tem muita coisa que a gente não larga de jeito nenhum, né? Esses dias um pastor amigo, que eu não vou nem falar o nome, porque não pode, né? Queria me dar uns ternos. Não, queria vender um terno. Ele falou, mas está de brincadeira, o cara quer vender um terno de 50 anos atrás, viu, Luiz? Como é que pode uma coisa dessa? Eu vendo baratinho, eu olhei e falei assim, meu filho, esse troço é quadrado. Esse negócio aí parece terno daqueles caras lá de Londres, lá da troca da guarda. Você acha que eu vou vestir um troço desse, rapaz? Joga lá para os outros, faz uma coisa isso aí. Uma roupa que não serve mais. Aposto que vocês têm aquela televisão de tubo ainda, até hoje, guardada lá. Quem tem? Olha, nem usa as TV de tubo, mas guarda. Às vezes nem usa, né? E pior, aqueles que compram televisão nova, aquela de LED 75 polegadas, e guarda a caixa, não joga a caixa fora. O que tem isso aí? Para que guardar aquela caixa, gente? Joga fora essa caixa, atraso de vida. Vai usar essa caixa para quê? Nem é pastor que muda o tempo todo. É ou não é? Sapato que machuca o pé. Quem tem que sapato que machuca o pé, mas não joga fora? Pelo amor de Deus, hein? Sapato velho. Cadeado sem chave. Quem tem cadeado guardado sem chave? A criatura está achando que vai achar a chave. É atraso de vida, gente. Pelo amor. E pior, chave, você não sabe de onde é, mas está guardado. Aí. Que barbaridade, né? A gente guarda essas traeiras todas, né? Mas é ruim. A gente tem que fazer como Jesus. O tesouro tem que abrir, tirar coisa velha e coisa nova. O que é velho não presta. Tinha uma senhorinha, eu estava lendo uma historinha, que é uma senhora que guardava por muito tempo uma caixa com recordações antigas. Tinha cartas, fotos, objetos de família. Um dia ela chegou e foi mostrar para o neto, para sua neta. E percebeu que muita coisa que ela tinha ali não tinha mais sentido nenhum para ela. Algumas cartas traziam memórias dolorosas, objetos quebrados. Esse dia eu fui achar as coisas da minha filha lá, achei uma bebê reborn. Vou vender. Quem quer comprar uma bebê reborn aqui? Está na moda. Acho que por quinhentão eu dou ela. Achei lá um bebê reborn das meninas. Até eu falava assim, ó, essa aqui eu vou dar para a primeira neta que nascer. Mas agora está na moda, quem quiser comprar, eu vendo. Achei os bebê reborn lá, vou guardar. Claro. E ela achou coisas assim, mas daí com lágrima nos olhos ela disse, guardei coisas demais por tempo demais. Então ela decidiu, jogou fora objetos que não edificavam, guardou só aquilo que prestava, que era lembrança boa e que tinha utilidade. Escreveu uma carta nova, e desta vez escreveu para a neta. E ela escreveu assim, a vida é feita de escolhas, e hoje eu escolhi ficar apenas com o que me faz crescer. Assim também a nossa vida espiritual, né? A gente às vezes guarda mágoa, guarda tradições velhas, que não servem para nada, pensamentos que só ocupam espaço em nossa cabeça, que não presta, mas Deus nos chama a fazer assim, como Jesus ensinou, tirar daquele baú e como essa senhora ensinou. Reveja o baú da sua alma, da minha alma, e escolhe só o que edifica, e o resto deixa para trás. Renova. Assim como as mulheres chegaram, renova a fé.
Você que já fez o encontro com Deus, renova a fé com essa festa que você viu. Você que não fez, queira fazer. Não precisa ser agora, mas ponha no coração. Mas nós precisamos de coisas novas. E há uma consciência boa do tesouro que carregamos. Dentro desse baú tem tesouro. Eu vou ler com vocês, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Olha que texto lindo que diz a Bíblia, né? Em 2 Coríntios 4, 7. Diz assim: nós temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós temos um tesouro. Todos vocês, Deus chama a mim e a você, e muitas vezes o tesouro não está fora. Não é tesouro valioso, não é tesouro caro, não é investimento caro, não é coisas que você junta, mas é um tesouro que está em nós, que é a essência de Jesus Cristo, a vida dele, que ele fala que nós somos como um vaso de barro, mas dentro desses vasos de barro habita um grande tesouro, pronto a se manifestar, que é a presença de Jesus em nossas vidas. É a consciência desse tesouro que nós carregamos, desse baú que a gente tem, é um tesouro que há em nossas vidas. E a nossa fé, Jesus, ele é esse tesouro, porque carregamos verdades eternas, a vida dele em nós, dons espirituais, experiência com Deus, que nada pode tirar, nada pode roubar. E essa troca do tesouro, é o tesouro aberto a nós. Eu sempre digo assim: não é bobo aquele que larga aquilo que não pode reter, e que retém aquilo que ninguém pode roubar. Entenderam? Não é tolo aquele que guarda, aquele que larga aquilo que não pode reter. Você não pode reter muitas coisas deste mundo oferece. Tudo vai embora, tudo acaba, tudo se desmancha, aí você larga. Mas você não é bobo se retém aquilo que ninguém pode tirar, que ninguém pode tirar de nós, é a experiência com o nosso Deus, a essência de quem nós somos, a essência de quem você é e a essência de onde você irá. Amém? É você e o Senhor, é uma intimidade, uma fusão, onde você e o Senhor serão e somos para sempre. Amém, querido? Você é para sempre, você vive para sempre, está sempre na presença de Deus. Eu sempre costumo dizer às pessoas: quanto tempo você vai viver? Algumas só acertam, que as falam de anos, né? 50, 60, 70. Nós vivemos eternamente. Porque diz na Bíblia que aquele que recebeu Jesus jamais morrerá, e aquele que já morreu viverá. Amém, irmãos? Vivemos para sempre. Perdemos a pressa. Eu não tenho pressa de nada mais depois que recebi Jesus em minha vida. Acabou pressa. Às vezes estou apressado, tem um irmão aqui que não sei se ele está aí, mas às vezes teve um tempo que eu cheguei na casa dele lá meio assim, meio tribulado, né? Aí ele falou assim: não, o pastor está tribulado. Eu: por quê? Estou sentindo aí na respiração. Daí nós fizemos um exercício lá, entrei na frequência certa. Acho que não está aqui não, né? Não está aqui não, acho que se tivesse ele já tinha se manifestado. É a frequência certa, a frequência de quem perdeu a pressa, porque quem encontra Jesus vive eternamente. E se você vive eternamente, tem pressa de quê? Ah, minhas contas, não sei o que eu vou fazer, vou morrer por causa das minhas contas. Ué, você tem a eternidade para pagar as contas. Amém? Mas não faz outra não, espera pagar que tem. Ah, mas vai acontecer isso, quando é que vai acontecer? Por que você está com pressa? Quando eu aposentar, por que você quer aposentar? Vive como aposentado já. Já vive como aposentado. Antigamente tinha essa bobagem: ah, quando aposentar, quando eu 65 anos, vou fazer isso, aquilo outro. Aí o Espírito Santo falou: ué, vive agora. Sabe que você tem razão. Vou viver agora. Lógico, a gente tem as lutinhas. Tem empresa, tem os funcionários, tem a vida, tem a família, tem as contas, tem os sonhos. Quer viajar, não quer viajar? Ah, tranquilo, faça tudo isso. Mas faça com calma. É ou não é verdade? Faça com calma.
Jesus tem isso, a nossa vida. Por isso que a nossa fé é esse tesouro. Nós carregamos essas verdades. E muitas vezes, no meio desse tesouro todo que a gente tem, acumulamos tralhas, né? Ideias religiosas que não funcionam, uma tradição que não funciona, um legalismo que não funciona, um ressentimento antigo que não presta para nada, mágoas, tanta coisa que sufocam a presença de Deus em nossas vidas. Mas como qualquer outra pessoa que guarda objeto por muito tempo, chega um momento na minha vida, na sua vida, em que precisamos reorganizar, limpar, jogar fora, fazer uma limpeza geral daquilo que não nos serve mais. Amém, irmãos e irmãs? Tira o que não presta, que não serve, que só pesa a sua vida. Eu gosto de um autor chamado John Stott. John Stott é um autor maravilhoso. E o último livro que ele escreveu chama-se O Discípulo Radical. Ele é um autor, é um pastor anglicano, que ele era capelão da turma do reinado lá da Inglaterra, mas ele é um teólogo preciosíssimo, escreveu muita coisa boa, e ele escreveu um último livro, que chamou Discípulo Radical, e ele sabia que ele estava no hospital, estava escrevendo aquele livro, mas era útil. Ele escreveu o que é ser discípulo, e uma das frases dele foi assim: o discípulo de Jesus anda por esta vida, não tem bagagem muito pesada. Achei legal essa frase. O discípulo de Deus, Jesus, não tem muita bagagem, não carrega muita bagagem, porque bagagem pesa, né, irmãos? Pesa a bagagem, pensa nas bagagens. Teve umas irmãs que foram em encontros juvenis que levou as malas, Jesus do céu, que não é uma mala, era um container. Não vou nem falar quem é, não vai sair da igreja, mas era um container, gente. Pensa Jesus, o que é isso? Mas às vezes a gente na vida é assim, carrega malas pesadas, preocupações pesadas, coisas horrorosas pesadas, depressão pesada, quer carregar a família inteira nas costas, quer carregar o problema dos outros inteirinho nas costas, quer controlar aquilo que ninguém consegue controlar, que não é da sua alçada, da sua parte, e carrega peso. É hora de você abrir o baú da vida e jogar fora, joga fora, joga fora. Tem muita bijuteria, muita coisa pesada, muita coisa que não presta, muita coisa que não serve. Vai ficar pouca coisa, mas as poucas coisas que ficam são valiosas. Nossa vida é assim, né? Reconhecer que nesse tesouro nosso exige humildade para separar essas coisas todas daquilo que é peso morto. Joga fora o peso morto, irmãos e irmãs. Deixa o peso morto de fora. Existe alguma coisa na sua vida, alguma tradição, alguma crença, comportamento que impede de você de crescer espiritualmente? Que te pesa emocionalmente? É hora de jogar fora. Leveza. Amém? Fala, pessoal do lado aí, joga um monte de coisa fora. Fala aí. Eu sei que vocês odeiam fazer isso. É isso, joga coisa fora. A outra coisa é a importância de renovar a nossa mente diariamente. Romanos 12, verso 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar nosso pensamento, nossa mente. Assim muitas vezes é o encontro com Deus, né? Você renova a mente, tira coisa que não presta. Olha, tem muita gente, a gente já faz encontro com Deus há muitos anos, né? Muita gente não foi para frente, mas muita gente foi para frente. Amém? E um só que for para frente, a festa no céu. Por isso vale a pena todo o nosso trabalho. Mas eu creio que todos irão para frente aqui, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Pois é, a gente recebe lá a palavra de Deus para renovar a nossa mente, porque tudo começa na nossa mente. O Evangelho é vida nova, não é uma coisa engessada, uma coisa ruim, de padrão morto, de legalismo morto, nada disso, mas é coisa nova. E quando a gente se apega ao que sempre foi assim, sempre vai ser assim, a gente fica nas coisas velhas. Mas quando você se abre para o que Deus quer fazer, Ele renova a sua vida, a sua mente. E é por isso que Jesus falou para aqueles discípulos, aqueles escribas todos. Ele fala ali que reconhece que precisa tanto do novo quanto das coisas antigas, mas boas, mas de jeito novo. E as verdades da palavra de Deus, embora ela seja antiga,
renova-se a cada dia, e nós podemos ver isso pelo Espírito Santo, as coisas novas de Deus, e não só pensar como a gente pensava antes. Quando você conhece o Evangelho, você não pensa mais como antes, como você cresceu, como eu cresci. Você começa a substituir pensamentos ruins pela palavra de Deus, tradições ruins pela palavra de Deus, coisas que só te deixam angustiado, preocupado, ansioso pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma água que renova a nossa mente. Às vezes a gente anda ansioso pelas coisas que vamos ter, que temos, que vai acontecer com a gente, mas a Bíblia vem e fala para nós assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes entrega tudo na presença de Deus. Isso é renovar a nossa mente. Quando você acha que não tem futuro, que você é uma pessoa que não vai para frente, quando você acha que vai morrer na pobreza, vai morrer com as coisas ruins da vida, e que você não vai ter suprimento, que você vai passar necessidade, de repente você ouve a palavra de Deus, e ela vem e fala assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades, segundo a sua presença. Aí você fala: é rico aquele que me chamou. Amém, queridos? Quando você passa por angústia, depressão, você está agoniado, eu sei que às vezes a gente passa por essas coisas, às vezes estamos presos em remédios, presos em conceitos, não que você não precisa, você deve fazer uso por um tempo, para que o seu organismo reaja, mas de repente você conhece a palavra de Deus que vem limpar, e Jesus vem e fala assim: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, que é suave e é leve, e encontrarão descanso para as vossas almas. Aí você fala aquela água boa, gelada assim, ó. A água do Espírito vem e te renova, te abençoa, te fortalece. Amém, querido? Quando o pecado bate à sua porta, quando o vício bate à sua porta, né? O vício químico, o vício emocional, o vício de tantas coisas, quando ele bate à sua porta e te escraviza, e você passa os dias só pensando naquilo, o momento de ficar entregue àquilo, mas vem o Espírito de Deus, através de Jesus Cristo, e fala que o Cordeiro veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida à abundância, e ele quebra todo o jugo da sua vida. E milagrosamente você é liberto, milagrosamente você é livre, milagrosamente você recebe uma porção de Deus, e você vê que não é mais escravo do pecado, mas é vivo e livre para Jesus. E ele não te deixa mais escravo de vontades ruins, porque ele é um Deus perfeito. E ele junta você e eu aqui, nesta igreja, junta você e eu nos encontros com Deus, em qualquer encontro que tem, que o Espírito Santo age, seja um congresso de mulheres, um congresso de homens, ou uma pregação diferente, ele vem e te restaura. Amém, querido? Os erros do passado, quantos erros, né? A gente vê no nosso passado, os erros que nós cometemos, que olhamos para trás e ficamos presos nos erros todos, se culpando, angustiando e sendo angustiado aquilo que nós fizemos. Mas vem a palavra de Deus e fala: meu filho, eu sou teu Pai celestial, e o Pai jamais vai lançar fora você. Deixa as coisas que ficaram para trás, porque tudo se fez novo na sua vida. E você fala: é verdade, não precisa ficar preso disso, porque o Espírito Santo liberta. Amém, querido? Veja aí 2 Coríntios 5:17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Amém, querido? Às vezes as pessoas dizem assim: se eu pudesse começar minha vida tudo de novo. Já falaram isso uma vez? Sim ou não? Já falei muitas vezes. Se eu pudesse começar tudo de novo, se eu pudesse voltar 20 anos atrás, se eu pudesse voltar 15 anos atrás, se eu pudesse começar de novo, eu não faria desse jeito. Não teria feito aquelas coisas que me destruíram, que destruiu minha vida, meu relacionamento, que destruiu minha empresa, que destruiu tantas coisas que tinha. Mas vem a palavra de Deus e fala assim: meu filho, eis que quem está em Cristo é nova criatura, tudo se fez novo. E Jesus é o Jesus da novidade, é o Jesus do domingo de manhã. Ele não é o Jesus da sexta-feira da morte, ele não é o Jesus das trevas, que ele diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
e eis que tudo se fez novo. E Jesus falou: eu ressuscitei, para que vocês também venham a ressuscitar em mim, com novidade de vida. E nós podemos começar, irmãos e irmãs, cada dia, tudo de novo. Porque Deus é um Deus de coisas novas. Ele é o Deus de Jesus que chega para você e fala assim: abre esse baú nesta manhã. E quando você abre o baú, você joga fora. Isso não presta, essa mágoa não presta, esse ressentimento não presta, esses erros do passado, eu não quero mais lembrar dele. Essas pessoas que me magoaram, eu já liberto, não quero mais pensar. Não quero pensar mais nada disso. Eu quero só as coisas novas. Eu quero a água da vida, eu quero a água do Espírito, eu quero Jesus, eu quero a renovação espiritual, eu quero a palavra viva desta manhã. Eu quero só as coisas que Deus tem para mim. Amém, amados? Coisas novas de Deus para a sua vida. Esse é seu maior tesouro, irmão e irmã. É triste aquele homem, aquela mulher que vive 30, 40, 50, 60 anos e não crê em Jesus, porque não tem a quem se apegar, não tem a quem pedir ajuda, não tem alguém que possa renovar sua vida, alguém que possa dar a oportunidade de se arrepender, alguém que possa dar a oportunidade de começar tudo de novo, mas vive sempre remoendo as coisas velhas e ruins. Que triste a vida dessa pessoa, não é? Esses dias eu vim de bike lá do Recanto assim, virei assim, passei na frente de um estabelecimento comercial e tinha um sujeito daquele estabelecimento conversando com o outro. Mais gente pensa na espumagem que saía da boca da pessoa. Ele xingava não sei quem, que estava com raiva daquela pessoa, mas xingava tanto, e chamava aquela pessoa de miserável, aquele que não abre a mão, aquele que é assim, aquele que é assado, aquele nome difícil de falar. Eu passei, enquanto eu passava na frente, eu escutei um monte de coisa. Eu falei: meu Deus, essa criatura está morta. Essa criatura está pesada. Essa criatura está morta, ela precisa de Jesus. Ela precisa de uma pedra que é Cristo, que vem e pá! Acordei as laranjinhas todinha. Que diz que a laranjinha não são laranjinhas, são os bagacinhos. Mas vem a pedra de cima e ela quebra. Pá! Quebra o quê? Quebra o velho homem, quebra a velha natureza, a velha mulher, a velha vida, para pôr a vida nova. E aquela babação de rancor, aquela babação de revolta, aquela babação de raiva, ela se dilui e ela se torna cristalina, porque recebe a nova vida em Cristo Jesus. Esse é o maior tesouro que tem dentro do meu baú. Amém, irmãos? Que seja assim na sua vida, seja assim na minha vida, porque o reino de Deus é como aquela pessoa de dentro da sua casa que abre o baú e tira coisas novas e velhas. Chega na sua casa agora, joga os cadeados que não funcionam fora, a chave que você sabe de onde é, joga fora, a caixa da televisão, em nome de Jesus, joga fora. Joga fora aquele sapato que machucou o teu pé. Traz para o bazar. Ai, meu Deus, dia 26. Faz uma... Lá em casa é assim: entra roupa nova, sai roupa velha. Entra roupa, sai roupa. Eu faço assim: entra e sai. Quero nada velho no meu negócio. E Jesus, mais do que isso, Ele quer você para Ele, porque Ele deu a vida por você e não abre a mão de você. Amém? Jesus não abre a mão de você. Amém? Última vez que eu pedi para vocês falar para a pessoa do lado, fala assim: Jesus não abre a mão de você. Vem aqui, pessoal do louvor, por favor. Ele não abre a mão de você. Ele é o nosso respirar. Jesus é o nosso pão. Ele é o nosso tudo. Amém? Fique em pé. Fecha teus olhos, eu vou orar com você. Eu não sei quais são as coisas velhas da sua vida. Não sei se é o rancor, revolta. Eu não sei o que está empacando a sua vida. Não sei se é coisas que você precisa jogar fora. Não sei se a sua bagagem está muito pesada. Se a sua mala está parecendo um container que está te impedindo de sair correndo em liberdade. Não sei o que é. Mas eu quero que você agora coloque a mão no seu coração e quando você terminar a sua oração,
você jogue fora em nome de Jesus. Fala, vai. Amém? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Coloque diante de Deus agora tudo que é ruim, velho, tudo que não presta. O que será que está atrasando a sua vida? O que será que está te impedindo de ser renovado, renovada? Pensa aí agora, vai pensando. Vai pensando. Oh Jesus. Pai, em nome de Jesus. Pai, enquanto eu falava, eu sei que tem gente neste lugar que lembrou de muitas coisas ruins, muitas coisas sem utilidade, que é peso morto nas suas vidas, na sua emoção, no seu espírito, que é coisa morta. E em nome de Jesus, Pai, essa bagagem pesada do arrependimento, do remorso, essa bagagem pesada das coisas erradas que ficaram para trás e que eles não conseguem se livrar, essa bagagem pesada daquela morte que às vezes o Senhor está dizendo que não é culpa delas, daquela família destroçada, mas que não é culpa delas, foram escolhas deles mesmos. Liberta essa pessoa dessas correntes, Pai. Liberta em nome de Jesus. E eu declaro que aqui agora haverá coisas novas, coisas abençoadas, que esse baú vai ficar novo agora em nome de Jesus. Amém, querido? Põe a mão no coração agora. Quando eu falar 3, você fala vai, tá bom? 1, 2, 3. Não pega de volta.